Olá, boa tarde, boa sexta, no ar, Boletim Primavera. Integrantes do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Criciúma realizaram uma reunião com representantes do Hospital São José. Na pauta, a discussão sobre a inscrição da entidade para fazer parte do Conselho. O Hospital São José pretende participar do CMDI para a inserção de um projeto voltado ao bem-estar dos idosos na unidade. O encontro contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Paulo César Bittencourt, e ocorreu na sala de coordenação dos conselhos no pavilhão de exposições José e Jair Conte. Com o clima de otimismo de que a denúncia contra Michel Temer é página virada, o governo já se movimenta para retomar a discussão sobre a reforma da Previdência. Em busca de apoio, o presidente voltou a jantar com os caciques do Democratas e do PSDB no Palácio do Jaburu. Além de conversar com aliados durante o jantar, Michel Temer quis ter a certeza de que ficou no passado o mal-estar entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, no episódio envolvendo os dissidentes do PSB. Pelo que parece, as arestas foram aparadas. Michel Temer foca agora na tarefa de convencer deputados que se mantêm indecisos sobre o voto, para garantir que a Câmara rejeite a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Temer está ligando pessoalmente para cerca de 80 deputados e, segundo interlocutores, já conseguiu reverter 20 votos com os telefonemas. O problema é que muitos parlamentares ainda estão viajando, longe de Brasília. A intenção do Palácio do Planalto é derrotar a denúncia e mostrar que Temer ainda tem uma base aliada formada por cerca de 300 deputados. O governo está confiante, porque cabe à oposição reunir 342 votos para que a denúncia seja aceita. Muitos oposicionistas já jogaram a toalha, admitem que não têm os votos necessários e reconhecem que Temer venceu a primeira batalha. As apostas agora estão centradas na segunda denúncia, que deve ser oferecida pelo procurador-geral Rodrigo Janot. Rodrigo Maia tem dito a aliados que, no cenário atual, se nenhuma outra crise se abater sobre o governo, haverá sim quórum para a votação da denúncia contra Temer em plenário já no dia 2 de agosto e que prevê a vitória do PMDBista com relativa folga. Mas, para não correr riscos, Michel Temer encurtou as férias dos seus ministros para ajudarem no corpo a corpo com os deputados. A tropa de choque do presidente desembarca em Brasília já no final de semana. Com o clima de otimismo de que a denúncia na Câmara é página virada, já é possível observar uma movimentação para a retomada da discussão sobre as reformas, em particular a da Previdência. Para isso, o governo contará com aliados como o DEM e o PSDB. Num jantar oferecido no início da semana pelo governador tucano Geraldo Alckmin e a liderança do Democratas, as legendas decidiram pelo apoio a Temer e adiaram o desembarque do governo. Os dois partidos garantem que estão comprometidos com as reformas e continuam aliadas ao governo se Temer demonstrar condições de retomar a agenda. A união das duas bancadas pode ajudar o governo a alcançar o placar de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Desde que eclodiu a maior crise política do governo Michel Temer com a revelação do conteúdo da delação premiada de Joesley Batista no dia 17 de maio, o assunto da reforma da Previdência foi praticamente deixado de lado, o que compromete o reequilíbrio das contas públicas. De acordo com o cálculo feito pelo Ministério da Fazenda, a estimativa é que o governo deixará de economizar 18,6 bilhões de reais no curto prazo nas contas do INSS, caso a aprovação da reforma da Previdência seja adiada para depois das eleições presidenciais de 2018. Líderes da base e oposição defendem mudanças na proposta. O Planalto, porém, ainda trabalha com o texto aprovado na comissão especial e planeja retomar a votação no início de agosto, logo após o Congresso votar a denúncia. Com 2 compromissos seguidos no Nordeste do país, o Criciúma tenta aproveitar a boa fase para somar mais pontos, para se aproximar do G4. O lateral Diogo Matheus evita a euforia e prega a serenidade para que o Tigre alcance os seus objetivos. Em boa fase no campeonato, agora o Tigre viaja para 2 partidas fora de casa. Para o Grupo Carvoeiro, pontuar longe do Heriberto Wilson é fundamental. A meta do Tigre nesses 2 confrontos no Nordeste do país está traçada. Bom seria fazer 6 pontos, né? E é o que a gente vai buscar. A gente sempre joga para vencer, mas jogando fora de casa,
quando você não pode vencer, é importante não perder, né? Então, uma boa sequência de vitórias de jogos invicto, né, que a gente pretende novamente fazer uma sequência como essa, passa por alguns empates, e se acontecer não vai ser ruim, mas a gente vai jogar para vencer, porém com cautela, respeitando o adversário, falando já do próprio Náutico, né, respeitando o momento que eles estão passando. Então a gente vai procurar entrar bem concentrado para voltar pelo menos aí sem perder dessas duas viagens. E o primeiro confronto desta série de jogos fora do Majestoso inicia diante do Náutico, lanterninha da competição. Mas o lateral tricolor alerta: a péssima campanha do adversário não é sinônimo de jogo fácil. Não é porque uma equipe passa por alguns resultados negativos que não existam jogadores de qualidade lá. A equipe do ABC veio aqui contra nós, fez um bom jogo, criou muita dificuldade pra gente, então essas coisas no futebol acontecem, a gente tem que respeitá-los, estar concentrado dentro de campo e sabendo que, como você falou, em algum momento eles vão vencer, mas esperamos e vamos fazer de tudo para que não seja contra nós. E por falar em metas, o tricolor já tem a sua, não só para os 2 próximos confrontos. O objetivo no campeonato está bem definido. O jeito é pensar em dar um passo de cada vez. Desde o começo do campeonato, mesmo com os 3 primeiros resultados negativos, nós nunca deixamos de sonhar e de acreditar que o acesso é possível. Mas isso passa por uma sequência de passos que você tem que ter e você tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente pensar aqui e começar a falar sobre o acesso, sobre o G4, se antes nós não nos aproximarmos, se antes não somarmos os pontos necessários agora nessa reta final de primeiro turno. Então, é óbvio que a gente sonha, é óbvio que a gente acredita e temos potencial para fazer isso acontecer. Porém, como eu falei, é um passo de cada vez, um jogo de cada vez, então nós temos que estar mais próximos do G4 para depois entrarmos e a partir daí é muito difícil se manter lá em cima, mas nós temos condições e a gente acredita que isso é possível, porém um passo de cada vez, aí vivendo o jogo, um jogo de cada vez. Observando os adversários, Diogo Matheus já elegeu quem serão os oponentes do Carvoeiro na briga pelo acesso. A equipe do Guarani, a equipe do Juventude são equipes que conseguiram despontar um pouco, porém é um campeonato muito equilibrado. Os mesmos pontos que eles ganharam dentro de casa, eles vão sair no segundo turno e aí eles podem também, pode ocorrer o contrário. Assim como nós também não começamos tão bem o primeiro turno, né? No futebol tudo pode acontecer, as coisas mudam muito rápido. Então no primeiro turno eu acredito que essas duas equipes conseguiram se destacar um pouco, porém agora na reta final, né, ali no G4 já começou a embolar um pouco novamente. Então, falando assim a longo prazo, eu não apostaria em nenhuma equipe. Todos apostaram aí no Inter e olha a dificuldade que o Inter vem tendo, né? Está fora do G4 e provavelmente termine aí o primeiro turno fora, dependendo dos resultados que acontecer. Então, eu não acredito em que nenhuma equipe vá conseguir se despontar muito, assim como aconteceu com o Corinthians na Série A, mas por isso é importante a gente somar pontos e não deixar distanciar o G4, não deixar distanciar da parte de cima da tabela, para que na reta final a gente cresça, a gente aproveite os pontos que vamos disputar dentro de casa, com os pontos que a gente buscou fora, que nós mostramos que temos condições de buscar ponto fora. Eu acredito que você estando ali na metade final do segundo turno, próximo do G4, as chances de subir são muito grandes. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!